Obviamente essa imagem da miniatura que chegou para vocês na notificação, que vocês clicaram no vídeo, é uma farsa, é uma mentira. Quantos livros tem aqui? É mais do que inclusive o Mikael leu no ano todo. Se destina aos meus favoritos do ano. Eu acho que você tá sendo um pouco exagerado, né? Eu coloquei só os 5 estrelas. E as leituras, eu comecei a colocar as releituras, eu falei, nossa, a pilha vai ficar muito grande. Vou colocar só leituras, porque senão vai ficar um longa-metragem. E acho que eu não estou a fim de editar longa-metragem. Você não vai fazer resenha também de cada livro? Não, eu vou ter que falar rapidamente, gente, porque realmente são muitos livros. Só pra vocês estarem cientes quais foram as melhores leituras. Por isso que eu li poucos livros ruins ano passado, ó. A maioria foram... Confesso que a gente tá sendo meio criterioso agora na hora de comprar, né? A gente só compra mesmo com quem a gente fala assim, é o meu perfil. Sei lá, o ano passado foi muito, sabe, pra gente, assim, um ano de transformação depois que a Mari nasceu. Então acho que a leitura, sei lá, me liguei muito às leituras o ano passado. Eu também. Tô vendendo na fonte. Deu uma... Não, é o passarinho desmentindo ele. Enfim, vamos logo, né, gente? Vamos logo, senão... Eu reli e li a duologia do PS Eu Te Amo. Eu não trouxe o primeiro, mas eu também favoritei a releitura. Trouxe só o segundo pra mostrar o Clube PS Eu Te Amo. Esse livro foi tão emocionante quanto o primeiro. A gente revisitou a vida da Holly e do Gary e eu não imaginava que eu fosse encontrar ele nesse livro. E foi ainda mais emocionante ver, além do que a gente ainda não tinha visto da história deles no primeiro livro, ver ela... depois de tantos anos, ter que voltar e enfrentar aquela dor que ela já tinha se acostumado a lidar, né, durante tantos anos, e ter que enfrentar isso de novo. As pessoas têm que abrir essa ferida. Foi isso que eu favoritei. Gente, enfim, eu amei demais. Não vou ficar batendo a tecla porque... Quando eu terminar essa pilha aqui, eu vou dar uma hora da graça com a minha leitura favorita. Tem duas. Né? Tem duas. Eu li esse livro com a France, A Margem do Lago. Ele é um livro baseado... Não baseado, tem um pano de fundo, mas bem de fundo, que é a Segunda Guerra Mundial. E o que me fascinou bastante nessa leitura foi a evolução da protagonista. No começo da história, ela é uma moça... eu não vou dizer fútil, né, totalmente, porque ela foi criada de uma forma, né, com uns costumes, e ela foi imposta a uma situação onde está convivendo lá as pessoas com as consequências da Segunda Guerra Mundial, onde que tem racionamento de comida, as condições de dormir, de viver são precárias, e ela não está acostumada com aquilo, e as pessoas, quando a vê, falam, lá se vem a madame, né, toda pomposa, e a gente que sofrendo tem que dividir nossos cartões de estacionamento com ela. Mas ela é uma moça que surpreende, e a gente vê a evolução e o crescimento dela, ela enxergando o outro lado, ao contrário das pessoas que acompanharam ela na viagem, que foi o próprio marido e o amigo, que realmente demonstrou que as pessoas estavam pensando, ela surpreendeu demais. Esse livro só tem a crescer e eu indico bastante pra vocês. Esse livro aqui foi uma leitura conjunta no começo do ano, do nosso grupo de leitura, foi O Último Adeus. Confesso pra vocês que eu comecei com essa expectativa um pouco baixa, porque eu sabia que se tratava sobre suicídio, depressão, e eu fiquei com um pouco de medo sobre o que encontrar nessa leitura. A história em si, da protagonista, às vezes até me irritava um pouco, as atitudes e o modo de pensar dela. Só que a forma que a história foi desenvolvida, as conversas levantava, em vários momentos até falou comigo, conversou com quem estava vivenciando no momento. Então eu conseguia, não sei, me conectar com o sentimento do livro. E é um livro que eu também indico, porém tem gatilhos devido a essas temáticas que eu mencionei pra vocês, então sempre verifiquem isso antes de pegar a leitura, mas vale muito a pena que eu for pegar pra ler. Eu ia fazer uma melhor leitura de 2015, de hoje, pra ver se você ia conseguir falar tão bem sobre todas as leituras que a gente tá começando a falar agora. Mas acho que eu nem tenho anotado 2015. Como não? Vou olhar no meu caderno, mas acho que eu não tenho anotado 2015, não. Eu comecei a anotar de um tempo pra cá. Eu só se eu pegar o último ano que eu comecei, o primeiro ano que eu comecei a anotar. Porque olha, você... pelo tempo que faz que você não leu esses livros, né, que eu lembro daquilo lá realmente, há muito tempo, é que você tá conseguindo falar muito bem. Sabe o que eu achei que fazer? Nós tinha que pegar uns livros bem nada a ver, antigão, pra ver se um ou outro lembra pra falar sobre. Seria um bom legal. Fez uma vez. Não lembro não. Fizemos? Semelhante. É bom fazer uma segunda parte, então. Concordo plenamente. Eu li o segundo livro, A Garota das Sapatilhas Brancas, que é a continuação de O Garoto do Chapéu Vermelho. Que é a continuação de O Garoto do Cachecol Vermelho. Esse é um fanfic Chapeuzinho Vermelho? Não, nada a ver. Na verdade, ele é uma recontagem do primeiro livro, só que não somente pelo ponto de vista da Melissa, mas do Daniel e de outros personagens. Então a gente vê algumas situações, principalmente sobre o passado do Daniel, que a gente não tenha visto no primeiro livro, e a gente vê desde a descoberta dele, da condição que o acometeu, como que ele reagiu, como que ele aprendeu a lidar, conviver com aquilo, né, porque não teria volta, e
É uma história emocionante, porque a gente já sabe o final e como é contado de forma cronológica, vai chegando pro final, assim, você vai ver que tá chegando perto do desfecho, começa a dar um desespero, um suador na gente. Mas é um livro muito lindo e emocionante, que também pode despertar gatilho, porque ele é extremamente doloroso de se ler e fica a indicação do primeiro e do segundo. Essa capa é muito bonita. Esse foi um dos melhores livros que eu li, Um Amor Perdido, da Alison Richman. Se eu não me engano, também foi em leitura coletiva. Eu ia falar leitura perdida. É que eu tô com pressa pra falar com medo da Mari acordar. Esse livro também tem o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial. Mas o que mais me emocionou, além, né, da separação do casal, acontece algumas coisas, eles têm que se separar e tal. Depois de tantos anos, eles já estão com uns 80 anos, eles se reencontram numa situação. Foi uma cena que eu nunca esqueço, que eu estava lendo antes de entrar pro meu serviço, uma cena sobre maternidade. Eu não lembro se eu contei como é que é, mas aquela cena me doeu tanto, porque a Maria era novinha na época e eu imaginei que tivesse acontecido comigo. Eu parei de ler antes de entrar pro serviço e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu lembro que você comentou realmente nesse formato, dessa cena, que você ficou o dia inteiro pensando na cena. Você lembra da cena, né? Lembro. Gente, que cena mais dolorosa. Tem coisas que a gente só sente quando você lê um livro, depois que você, né, se encaixa em algumas situações. E realmente me doeu. Aquilo me doeu. Eu imaginei se fosse a minha filha. Aquilo eu fiquei realmente mal naquele dia, depois que eu li essa cena. Então, esse livro me marcou. Eu indico, mas também tem esses temas bem dolorosos pra ler. Nossa, eu só tô lendo um livro... Só tô trazendo um livro, assim, difícil, né? Meio triste, meio... Marina, se encaixa nesse perfil de livro? Se encaixa, mas ele é um pouco mais fantasioso. E eu nunca imaginei que eu iria favoritar Zafon. Lembra que eu falava, não tenho vontade de ler os livros dele? E Marina... Você enfatizou isso muitas vezes. Muitas vezes no canal. Mas eu acho que um ponto que você ainda, por mais que você tenta não ser, às vezes você julgar os livros pela capa. É. Ah, mas as capas do Zafon nunca me chamou atenção. Olha aqui. Não são atrativos, realmente. Então, mas a história, ela... Não, essa capa, gente, não diz nada. Na verdade, ela diz tudo e não diz nada ao mesmo tempo. Você olha aqui, Marina, essa menininha, só que ela atravessando o portão, assim. A gente vai lendo a história, ela é mistura de fantasia, com sombrio, com gótico, e no final, o autor, ele esconde tão bem o plot da história, que chega no final, todo mundo se surpreende, não tem como não se surpreender. O Miquel tinha que ler esse livro um dia. Eu duvido ele adivinhar o plot final dessa história. Duvido. É muito, muito, muito bom. Eu quero ler os outros livros do autor, mas esse aqui eu recomendo pra qualquer pessoa, pra qualquer gosto literário. Não tem romance, mas é um livro de fantasia, sombrio, de mistério. Incrível. E emocionante também, que ele tem algumas tramas aqui emocionantes que vai... 1984 foi um livro que eu jamais imaginaria que fosse favoritar. E eu falei 1 milhão de vezes pro Miquel, eu enchi a cabeça dele. Agora ele terminou o livro, ele pode confirmar. Gente, quando, sabe, a gente ouve falar muito sobre um livro, ainda mais livro distópico, e o pessoal fica, ai, né, compara com o mundo político atual, sempre fica assim, ai, gente, pelo amor de Deus, não faz essa barra não, sabe? Mas esse livro, realmente, eu tenho que concordar com todos que leram e falaram sobre isso. Como que esse livro, ele é atemporal e como que ele se encaixa não somente em momentos políticos que nós vivemos ou já passamos, como de outros países. Como que ele se encaixa. Não é verdade, Miquel? Sim. Miquel leu e... ele tá muito ligado ao próximo livro que o Miquel está pesquisando, achou? E por que ele se relaciona muito com esse livro, nos campos de concentração soviético? Porque as coisas que acontecem aqui, a condição das pessoas que são capturadas para poder trabalhar nesses campos de concentração soviéticos, se diz a última parte de 1984. Aquele interrogatório, Miquel, é igualzinho, aquela pressão psicológica. Eu acredito que a melhor forma de você representar 1984 é realmente falando sobre a Rússia. Não, é igualzinho, aquela manipulação deles tentar te convencer uma coisa que não é. É igualzinho, e o cara, ele lutava, assim como o personagem de 1984 lutava, tipo, não é isso. E os outros falavam, não, é isso, sabe? Enfim, gente. A forma como que eles abordam e discutem como surgem os mártires também, né? E ele fala assim, a gente não vai fazer isso com você, porque senão você vai fazer aqui e você vai se tornar um mártir. Então, primeiro a gente vai convencer você de que a gente tá certo, e depois a gente vai te matar. E outro livro que eu vou casar com ele é o Fome na Ucrânia. Os dois estão ligados, porque... Eu terceiro, então. Segundo. Dá pra fazer uma associação. Porque esse aqui, Holodomor, falei errado mesmo, Holodomor. Ela tava teimando comigo na edição. Eu falei pra ela, Glau, esse vídeo seu, você fez umas cagadas aqui. E eu tava dormindo, ele me entrou no quarto às 11 horas da noite falando... Glau, você falou um negócio errado no vídeo. O que é? Morrendo de sono. Ele... Alamodar. Pelo amor. Eu falei, ai, Miquel, deixa isso pra depois, eu tô dormindo. Se fosse eu também faria a mesma coisa. 11 horas da noite discutindo. Eu tinha que analisar o vídeo.
Era só pesquisar na internet, gente. Se Eu troquei- pesquisei. Aí o que eu fiz? Falei com você e você teimou que estava certo. Eu morri de sono, gente. Discutir se é o Lomodó, Dolomor, que raio que é. Tá vendo, né? Por quê? Vamos dizer que esse livro aqui, ele tá dentro desse, por mais que esse seja menor. Ele fala sobre a fome na Ucrânia, que aconteceu há 90 anos atrás, sobre o plano quinquenal do Stanley, né? Aquela ideia absurda dele de evoluir o país em 5 anos rapidamente, a partir do comunismo, né? Enfim, passando a mão em tudo de todos. E as pessoas que não aceitassem isso eram levadas para esses campos de concentração, basicamente. Então, por isso que esse livro, ele casa muito bem com esse. Então, quando for ler, eu indico a recomendação desses dois. E, gente, um adendo. Todos os livros de não ficção da Faro são muito bons, ótimos. Vocês podem pesquisar e entrar sem medo, que são muito bons. De ficção muito bons. também. Até por, De por ficção isso, também. eu Mas tenho quem aqui gosta uma- desse assunto, vai. uma recomendação, um livro que eu li, que foi Mentiras Sediárias, que não imaginava quando eu comecei esse livro que ele ficaria um dos melhores leitores de Mostra cá. 2022. Então, embora eu tenha realizado essa leitura há bastante tempo, não me recordo qual foi o mês, foi bem no começo do ano. Ele tá parando de anotar? Não, eu carimbei, eu acho. Não tá carimbando mais. Eu esqueci de carimbar. Não, eu carimbei sim, ó. Eu comecei a ler em 30 do 1 e terminei Nossa, mês. ele é tão rápido. 30 do 1, terminou 4 do 2. Pra você ver. Em 5 dias, como foi bom. Eu li 2 livros esse ano. Esse aqui eu li em 5 dias. Pra vocês verem. Tá na hora de você ler mais o livro da Faro, foi sempre você não ler. Então, leitura flui quando é da Fara, né? É a verdade. Mas vamos lá, é um suspense, né, Glaucio? Resumindo bem essa história, acontece um incêndio na Califórnia. É comum acontecer incêndios nessa região, então existem algumas leis, existem algumas regulamentações e as consequências para quem descumprem e causam incêndios são gigantes. E mesmo assim, alguns adolescentes, alguns jovens vão para uma floresta e acabam, né? Sempre tem alguns, né? Exatamente, colocando fogo em tudo. E as consequências desse incêndio são catastróficas. Morrem muitos animais, morrem pessoas. E aí, como é que vai ficar? Não sei. A sequência dos acontecimentos e como os jovens iam mentindo e revelando, e enfim, as mentiras ou verdades, mostra claramente como funciona a mente humana e como tudo é alterável. E, bom, será que as amizades são tão fortes assim que vão resistir a tudo e não vão sucumbir à pressão que estão sendo expostos? Será que eles não vão entregar um ao outro? Ou qual será o desfecho disso? Quem causou incêndio vai passar impunemente? Tava pensando que uns numa hora acabam entregando um outro. Não tem jeito. Por quê? Porque é sempre assim. Na hora que o seu começa a apertar, sempre tem aqueles cagão, né? Vamos dizer. Nesse caso, que bom. E o que você gostou mais, assim, do livro? Final, eu acho que o final foi bem Elaborado. Que é o final, geralmente, as histórias... surpreendente. Eu não esperava algo que aconteceu lá. Que bom, porque geralmente os final, assim, sempre, né? Decepciona. A gente ouve falar de um lago, o livro todo não imagina que ele vai ter tanta participação assim no final do livro. Um lago pra apagar o fogo do incêndio, viu? Não tem nada a ver isso. Mas o livro que eu favoritei da série dos irmãos Trelawney foi o 5º livro Fascínio da Nobreza, que é a história da Fancy. Eu gostei, amei, simplesmente porque ela é leitora e ela tem um sonho, ela consegue abrir uma livraria naquela época, de 1800 e cacetado. Então, a história é perfeita, porque a gente acompanha ela com esse amor pela literatura e ela tem um mocinho que é o Matthew que ajuda nisso. E, gente, que perfeição. Não tem nem muito o que falar. Romance de época com um mocinho, um casal que ama literatura e que consegue realizar isso. Falando em É livraria, depois disso lá abre a Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite foi um dos primeiros Não tem livros. nada a ver com o livro anterior. Não tem, mas também tem contextualização de livros. O que acontece? A moça, ela tenta se suicidar no começo da história e ela acaba indo parar, né? Ela não chega a morrer, mas ela acaba indo parar nessa Biblioteca da Meia-Noite. Ela fica perdida entre a vida e a morte, fica nessa Biblioteca da Meia-Noite. E essa biblioteca expõe, assim, vários livros da vida dela em que ela tem opções de escolher outros tipos de vida. Escolhas que a gente tenha deixado pra trás e ela vai ter a chance de vivenciar pra ver como teria sido a vida dela. E eu achei tão interessante essa premissa, porque ao longo da nossa vida a gente faz escolhas, a gente às vezes se questiona, e se eu tivesse tomado tal decisão? Mas deve ter sido um pouco repetitivo esse livro. Não é tanto não, porque as Se vidas você delas vê um têm caminhos evento diferentes. várias vezes, Não, mas é caminhos diferentes. Por mais que alguns personagens se repitam, porque é pessoas que fazem parte da vida dela, os caminhos é diferente. Vamos supor. tá, mas e o final? Não, é final, vocês têm que ler, né? Vamos supor, você fala repetitivo, lá, o começo do ano. Eu tive 2 chances, trabalhar na farmácia e no hospital. Eu escolhi a farmácia. Se eu tivesse ido pro hospital, como teria sido minha vida? Entendeu? Entendi. É mais ou menos isso. Eu achei muito A gente já sabe, interessante. né? Dá pra imaginar. Ainda bem que eu não escolhi.
Enfim, gente. Um que eu gostei, favoritei. Gente, só que o livro eu parei em 70 e tantos por cento e não consegui mais. Mas esse aqui é a graphic novel, né? Ou HQ? Nunca sei a diferença. Graphic novel. A entrevista com o vampiro da Anne Rice, contada pela história de Cláudia, ponto de vista dela. Eu amei, simplesmente amei, porque ela é minha personagem favorita da história da entrevista do vampiro. Não é o Lestat, não é o Louis, é a Cláudia. Eu consegui entender, apesar dela ser extremamente fria em vários pontos, eu consegui entender o sentimento de fundo, sabe? Que Esse livro é tão pesado. é pesado. Acorde, Cláudia. Você está doente. Você tá me ouvindo? Não era bem doente, não. Mas enfim, vamos para o próximo, senão esse vídeo vai ficar super longo. Gostei também de Minha Lady Jane. Esse é um livro que eu tinha muito receio, porque eu já tinha visto algumas críticas e eu achei que eu não ia gostar. Mas ainda bem que eu fui com a expectativa abaixo, porque não somente eu, mas as pessoas que leram, e esse livro vai ganhar adaptação, amaram. Gente, que livro divertido e gostoso. Ele tem algumas piadas que às vezes, assim, podem não ser legais, ainda mais porque eu me encaixo nessas piadas. Como eu já vivi a minha vida inteira ouvindo essas piadas, hoje eu nem ligo mais. Eu levo pelo esportivo também, porque não adianta, né, gente? Não adianta, a gente tem que deixar a vida levar. Então, eu gostei demais. Eu quero ler as continuações, apesar de não ser com essa protagonista. Cada livro é de forma independente, porque eles são recontagens, né? Aqui, recontagem da Jane Grey. E só que é bem diferente. Até metade é bem parecido com o que aconteceu na vida real, mas depois segue caminhos próprios, porque né, é uma história de fantasia também. Muito engraçado, na verdade. Fica a indicação. Esse livro aqui eu li na leitura conjunta da Poliana Campos, que foi Norte e Sul, um livro que eu queria há muito, muito tempo. E ele você é um falou clássico bastante histórico. desse livro. Falei nos vlogs. Falou bastante. Acho que todo mundo que já tá vendo esse vídeo aqui já sabia a história de Não vou cor. falar muito, mas Eu aprendi sobre ela. Eu até sei falar, mas não vou falar agora. Não? já falei então. Já falei também no vídeo sobre Ele é ele. uma paz sobre a Revolução Industrial Exatamente. e tal, levantamento sobre debate sobre o campo, sobre a indústria, a cidade grande e Conquista tal. dos trabalhadores e por aí vai. Exatamente. Apesar de que esses debates tem até hoje. Esse patrão e funcionários vai ter Não, a diferença é que ele é início, né? É o início, que é pior. Enfim, indico, ele é muito comparado ao Orgulho e Preconceito, mas tem suas distinções. Vamos de Faro novamente, gente. Faro ganhou em peso o ano passado. Morrer Jamais, do Rob de Reis. Inclusive esse livro aí, não só aqui no canal, mas outros referentes, diga assim, pessoas bastante críticas elogiando Elogiaram. esse livro. Nossa, gente, que livro bom. É um livro que o Miquel tinha que ler. Como eu queria que o Miquel pegasse embalo pra gente voltar a indicar livros um pro outro. Tanto livro que eu queria que ele lesse, tenho certeza que ele ia gostar. O final é tão surpreendente, tão inteligente, que não tem como não gostar. Sabe? Não tem como não gostar. Eu não queria que tivesse acontecido isso, esse desfecho. Mas aconteceu e foi tão genial que eu falei, gente, foi incrível. Como que eu não vou gostar? Tem continuações, mas parece que vai ser outros personagens, mas é no mesmo universo e com certeza eu vou querer ler. Fantasia da Faro, Morrer Jamais, gente. Pode ir sem medo. Eu trouxe essa edição porque a outra, acho que tá guardada lá no fundo, tava com preguiça, que é o Beleza Negra. Porque a Miquel também já sabe, já falei bastante aqui no canal. Você até comprou um livro pra sua filha? Ali, ó. Quer mostrar? Não, preguiça. Tá vendo? Comprei a adaptação ilustrada pra ela. Claro que ela não sabe ler, mas ela adora ficar folheando e falar pocotó. Não, ela adora que você imita o som do cavalo. Também, ela adora. Enfim, gente, essa menina adora cavalo. Ela ganhou aqueles cavalinhos de borracha lá. Que material que é aquilo? De ficar pulando em cima que faz. Ela adora ficar pulando, adora fazer graça. Nunca vi. Borracha. É um termo bem genérico e todo mundo vai entender o que é esse cavalo. Mas acho que todo mundo sabe, né? Ter esse cavalinho de borracha. Enfim, gostei bastante. É um livro emocionante. Ele é contado pelo ponto de vista do cavalo, mas o cavalo não fala como humanos, tá? Antes que foi uma dúvida do Miquel que ele levantou em um dos vídeos. Não fala. E a gente acompanha os tratamentos que os cavalos passam, desde pessoas que têm cuidado, têm preocupação com esses animais, até pessoas que a gente vê por aí, pessoas tipo que ficam chutando cachorro por aí. É igualzinho o tratamento com os cavalos, ou até pior. E para finalizar, a gente tá falando bem por cima, porque realmente era muito livro. A Garota da Casa ao Lado, do Jack Cushing. Eu li com a Polly e com a Alba esse livro. E, gente, foi um dos melhores / piores livros que eu li na minha vida, porque ele é extremamente... Você é ambígua. Sabe por que é pior? Não, porque a cena de abuso é extremamente pesado. Por isso que como que você fala que é o melhor livro? Só que ele foi descrito porque ele me causou um sentimento tão ruim. Eu não conseguia ler muito por dia. Tá, ok. É uma coisa diferente. Você pode ter um sentimento horrível andando de montanha-russa, mesmo assim adorando andar de montanha-russa. Por isso mesmo. Por isso que é melhor e pior. Eu gostei porque o livro foi muito bem descrito, que ele me trouxe, ele levantou esses sentimentos em mim. Mas ele é pior porque, gente, cenas de abuso extremamente... Eu não tô falando só abuso sexual, mas outros tipos de abuso, de violência. É da garotinha que é abusada pela madrasta? E pelos filhos, irmão dela, e pelos irmãos. Não é madrasta, a mulher que cuida dela, pelos filhos dela, extremamente
extremamente pesado, horrível. Gente, horrível. Não dá nem pra indicar que isso aqui tem que ter estômago pra ler. Eu não tenho coragem de ver os filmes. Tem uma adaptação baseada no livro e uma adaptação baseada na história original, que foi baseada num caso real que teve. O Miquel ia gostar de ler, mas é extremamente pesado, gente. Falta 2 minutos pra câmera para gravar e deixa eu tentar falar sobre outro último livro rapidão aqui, que foi A Revolução dos Bichos. Eu adorei esse livro, eu gostei da forma como que ele foi desenvolvido, muito, não sei se muito mais que 1934, mas eu acho que é um livro de leitura até mais fácil do que 1934. Eu acho que ele é um pouco mais acessível, vamos dizer assim. Foi uma leitura assim impressionante. Por se tratar de um livro que eu acho que se enquadraria como uma fábula, eu acho que esse livro se encaixa no conceito de fábula, né? Assim como... Eu já vou falar, eu já vi essa comparação também. Eu li o ano passado, Bambi. E tem outro livro que eu li também, que agora esqueci o nome. Infantil assim? Não, são fábulas. Mas enfim, não tem nada a ver com... Nossa, ele é tanta fábula assim ano passado? Já sabe, né? Eu achei muito sutil a forma com que ele vai se desenvolvendo, com que os personagens, principalmente os porcos, vão se apropriando de costumes que até então não seriam aceitáveis pelos outros animais. Vamos falar um pouquinho do que acontece. Os bichos causam uma revolução e eles expulsam o dono da granja e a partir daquele momento eles passam a administrar essa granja. E alguns animais, especialmente os porcos, eles vão começar a sobressair, porque eles têm um intelecto um pouco maior, eles conseguem absorver um pouquinho mais, desenvolver, administrar, então eles acabam tendo algumas regalias que os outros animais não têm. E algumas frases que são marcantes, inclusive, são referências, e assim, no nicho literário todo mundo conhece, como aquela frase que aparentemente não diz nada, mas diz tudo, e não tem sentido nenhum, mas tem todo sentido, que todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Eu achei essa frase assim, genial. E muito além dessa frase, depois eu li em 1934 e percebi o quanto essas histórias, Revolução dos Bichos e 1934, têm em comum, em relação principalmente à manipulação de dados, informação, de pessoas, enfim. É um livro genial e foi uma leitura fascinante. É um livro que ele é mais voltado para adulto mesmo, né? Não dá pra criança ler. Sim, é claro que não sei se tem uma adaptação infantil, mas é perfeito. É isso então, gente. Eu tive que falar rapidamente, não deu pra falar muito porque foram muitos livros. Acho que deve ter dado uns 20 livros ali, uns 15 pelo menos. Não dá pra falar muito. Conta? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só lá tem 13, 14, 15, 16, 17. Então, tem vídeos aqui no canal, dá pra vocês procurarem sobre eles. Alguns têm resenhas, outros têm vídeos, vlogs que eu falo mais, beleza? Quero saber quais foram as melhores leituras de vocês de 2023. Faz uma lista aqui embaixo, vamos conversar, vamos trocar opiniões. Vou deixar o link de compras para vocês comprarem esses ou quaisquer outros livros aqui embaixo. Sejam membros do canal para vocês participarem das leituras conjuntas, dos benefícios. Daqui a pouco o Miquel vai gravar o vídeo de desafios, né, para os membros. Vocês Explica querem esse saber? desafio. Vou explicar? Claro. O que acontece? A proposta dos nossos membros, né, para os membros, é vocês palpitar no nosso canal. Então nós pedimos sugestões para vocês, para os membros. Na verdade, de 10 para nós sortearmos todos os meses desafios de leitura para vocês escolherem, né? Ou encaixar as leituras de vocês. Então, o Miquel sorteia todo mês 2 desafios. Dá para você encaixar a leitura nesses 2 ou em um dos 2, enfim, como for melhor para vocês. O primeiro e último que a gente fez foi sorteado o gênero de suspense e o autor tem que ser coreano. Foi, autor coreano. Existe, mas é um pouco mais distinto, difícil. O que aconteceu? Eu li um livro de cada gênero porque eu tinha, mas alguns membros encaixaram porque um ou você outro. tem tempo para ler 2 livros, né? Porque você Eu tô bem é o enrolada cara. ali na minha leitura, mas foi. Então, essa é uma das propostas, um dos benefícios. O benefício é você ler mais. Enfim, é isso daí. Bom, quer saber mais? Assina aí o clube dos membros e A participe. gente aguarda por lá.